gente está recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan Joinville, no Jornal da Manhã, Ana Kreff, especialista em direito trabalhista. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tá certo? Kreff, acertei? Kreff. Kreff? Isso. Ana Kreff. Advogada? Sou advogada trabalhista, advogo somente para empresas. Vamos falar de um assunto bem interessante hoje. Muito interessante, né? Quando a gente tratou da pauta, já surgiram muitas dúvidas, enfim, e situações curiosas também. Bom, a partir de maio deste ano, tá bem próximo aí, as empresas brasileiras terão que incluir a avaliação de riscos psicossociais no processo de gestão de segurança e saúde do trabalho. A exigência decorre da atualização promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego em agosto do ano passado. Com isso, doutora Ana, os empregadores deverão avaliar os riscos à saúde mental dos colaboradores nas empresas. Como deve acontecer esse processo na prática? Então vamos lá. É importante a gente deixar claro que a norma regulamentadora, ela é uma norma criada pelo Ministério do Trabalho, e todas as normas regulamentadoras, elas têm o objetivo de cuidar da saúde do trabalhador. Então eu, até por ser uma advogada que advogo para empresas, eu acho que é um investimento que o empresário faz quando ele cuida da saúde do trabalhador. Porque um funcionário feliz, né, tem estudos que ele produz 30% a mais. E essa norma, ela foi criada, eu até fiz uma busca, porque nos últimos 10 anos houve um aumento de 1000% nos casos de burnout no Brasil. E mais de 300 mil pessoas só em 2022, elas foram afastadas por problemas de saúde mental. Então, como que a empresa ela tem que fazer isso? Primeiro, ela vai ter que criar a PGR, né? Ela tem que contratar uma empresa para fazer o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, para ver exatamente esses riscos psicossociais. O que são riscos psicossociais, para quem está ouvindo, né? Uma palavra difícil, né? Mas são aqueles riscos que decorrem das metas excessivas, do assédio moral, do assédio sexual da empresa, de jornadas, de repente, muitas horas extras, ausência de suporte. Então, a empresa, ela vai ter que avaliar esses riscos dentro do negócio dela e trabalhar para minimizar esses riscos. Ela vai ter que fazer certos trabalhos dentro da empresa para minimizar esses riscos no dia a dia do funcionário. O empresário que está ouvindo a gente nesse momento da Jovem Pan está pensando em contratar um programa, vai gerar custo para a empresa? Na verdade, todas as empresas, elas já têm que fazer esses laudos, né, anualmente. Então é um custo que a empresa já deveria ter. Só que eu não vejo isso como custo, eu vejo como investimento, exatamente. Porque se um funcionário teu, ele sai por depressão, ele sai por ansiedade, por burnout, além do risco que você vai ter lá na frente de uma ação trabalhista, você tem também todo o custo de contratar uma outra pessoa para colocar no lugar. Então, se você cuidar da saúde do seu funcionário, você vai estar minimizando e vai estar evitando prejuízos para o teu negócio. Doutora Ana, a partir desse momento, né, que a norma regulamentadora estabelece obrigações do empregador para que ele cuide da saúde no ambiente de trabalho, enfim, os trabalhadores são diretamente afetados? Ah, com certeza, né? A empresa, ela, na verdade, a gente já tem algum tempo, a própria CIPA mudou, né? Já faz uns 2 anos, se eu não me engano, incluindo a parte do assédio sexual. Então, as empresas que têm CIPA, ela já tem que fazer um treinamento. E a NR1, ela veio exatamente para falar que é agora uma obrigação da empresa cuidar da saúde mental em todos os âmbitos. Então, por exemplo, a empresa hoje, ela vai ter que fazer treinamentos, né? Para evitar que ocorra o assédio moral, o assédio sexual, o bullying, né? E vai ter que cuidar mais da jornada do seu trabalhador, vai ter que ter vários cuidados dentro do seu negócio para que ela consiga cumprir a NR1. Tem uma lei, vai começar agora a partir de maio, né? Então o trabalhador está pensando, mas não tinha nenhuma atividade dessa, como uma proteção, uma preparação para o trabalhador, através da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem alguma coisa relativa? É que, na verdade, nem todas as empresas são obrigadas a ter CIPA, né? Mas, a meu ver, é obrigação da empresa cuidar da saúde do trabalhador, sempre foi, porque a empresa, ela tem que cuidar de todo o aspecto do cuidado da saúde do trabalhador, e aí está inclusa a saúde mental. Não existia nenhuma norma específica com relação à saúde do trabalhador, que foi agora a NR1. Mas, a meu ver, a empresa já tinha essa obrigação, tanto que a maioria das ações hoje, dos assuntos mais visados nas ações trabalhistas são os danos à saúde mental, por assédio moral e assédio sexual. Então, na verdade, o Ministério do Trabalho, ele só regulamentou o que já existia na prática. Doutor, entende que é uma questão assim de um benefício para o trabalhador? Com certeza, é um benefício para o trabalhador.
Eu entendo que as empresas acabam... E uma segurança para a empresa, né? Uma segurança se ela cumprir a ANR, né? Se ela cumprir a ANR, ela acaba prevenindo problemas. A empresa, ela tem que entender que quando ela previne problemas, ela vai estar evitando custos lá na frente. Existe um estudo nos Estados Unidos que fala que a cada $1 investido na prevenção, a empresa economiza 7 lá na frente. Então, se a empresa, ela trabalhar para prevenir problemas da saúde mental do trabalhador, ela vai estar evitando diversos gastos, como eu falei antes, né? Ações trabalhistas, gastos de recontratação, porque a empresa sabe quanto é caro para contratar e treinar uma pessoa e depois ela sair. Isso gera um custo muito grande de tempo e de dinheiro, né, para o empresário. Então, ela realmente, se ela cuidar da saúde do trabalhador, ela vai estar prevenindo problemas e evitando jogar dinheiro fora, na verdade, né? Envolve os trabalhadores CLT, contratados, terceirizados? A ANR, ela é para os CLTs, né? Para os funcionários, né? Porque os contratados PJ, eles não são CLT, então a ANR, ela não se aplica, só para quem é CLT. A doutora Ana acredita que vai demorar para essa adequação ou as empresas já estão se preparando? Eu entendo que tem várias empresas se preparando já. Essa PGR, ela já existe já há algum tempo, né? Então, as empresas, elas já deviam estar trabalhando, né? Utilizando, prevenindo esses riscos. Mas, assim, a gente sabe que, principalmente para as micro e pequenas empresas, acaba demorando um pouco mais em razão até do custo que você falou, né? Acaba tendo um custo maior, porque com certeza, quando ela for fazer essa contratação, vai aumentar ali o custo dela, né, para fazer esse programa. Mas eu entendo que é essencial que a empresa comece a olhar com carinho para a saúde do trabalhador dela, exatamente para ela não ter prejuízos lá na frente. Qual é o canal de ligação entre o trabalhador e a empresa nessa nova lei? Assim, eu acho que a empresa, ela tem que ter um ambiente seguro para que o trabalhador, ele possa conversar com a empresa e dizer o que está acontecendo de errado, para que até a empresa consiga resolver aquele problema dentro do negócio dela, porque às vezes também, por exemplo, o líder da empresa ou o dono da empresa não sabe o que está acontecendo e não sabe que às vezes alguma coisa está trazendo um problema para a saúde mental do trabalhador. Então, aspectos importantes que eu acho que a empresa pode fazer até para prevenir problemas e aplicar essa ANR são treinamentos. Começar a criar treinamentos para que o funcionário, ele entenda o que é certo, o que é errado, o que é um assédio moral, como que isso pode ser evitado, porque às vezes, por exemplo, o assédio moral não acontece entre o dono da empresa e o funcionário, acontece entre os próprios funcionários, né? Às vezes, por exemplo, você colocar um apelido num colega de trabalho acaba sendo um assédio moral. E a pessoa que faz isso não sabe que está praticando um assédio moral. Então, por isso que é importante se realizar treinamentos para evitar, porque assim, o burnout, né, que é o excesso de trabalho, você ficar ansioso para trabalhar, às vezes são as pequenas coisas no dia a dia que acontecem e vão num momento explodir que não vai dar mais para o funcionário continuar trabalhando. Então, é importante a empresa ter um canal que é aberto, com que o funcionário possa conversar e fazer treinamentos para que evite que esses problemas ocorram. Doutora Ana acredita que vai ter um prazo para as empresas se atualizarem, enfim? Ou eu acho que não. A partir de maio já vai estar valendo? Acho que a partir de maio já vai estar valendo, né? E as empresas têm que ter muito cuidado, porque se elas não se adequarem, podem sofrer várias penalidades no futuro. Isso quem vai fiscalizar? É o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, ele pode aplicar multas, né, e outras penalidades, até às vezes até o fechamento da empresa, dependendo do grau, né, do que foi praticado, do que não foi cumprido ali. O próprio Ministério Público do Trabalho, ele também tem esse poder de fiscalização, pode entrar com ação civil pública, pode entrar com diversas medidas, além de ações trabalhistas que a empresa, ela pode sofrer em decorrência de coisas, né, de não estar cumprindo a ANR e não estar cuidando da saúde mental do seu funcionário. Com a sua experiência em Joinville, existem muitos casos? Existem. Infelizmente, a gente agora no início do ano, pelo que eu soube, nas varas do trabalho, a gente teve um aumento de 30% nas ações trabalhistas, que é muito. É muito. Então a gente tem, obviamente, isso porque está se dando mais acesso aos trabalhadores ao judiciário, né, em razão da justiça gratuita, mas também eu acho que as empresas, elas têm que trabalhar na prevenção, porque o dono da empresa, ele tem que estar ali para fazer o negócio dele, para produzir, para vender, e não para tá gastando o tempo dele em uma ação trabalhista, né? Então, é por isso que eu acho que a prevenção é o segredo do negócio, é o segredo para a empresa crescer
e é o segredo para ela ter funcionários felizes que produzam mais dentro da sua empresa. Que vai ter também uma ligação lá na família também, em casa também. Tudo, né? Exatamente. Doutora Ana, algo que a gente não conversou que a senhora gostaria de colocar, fica à vontade, por favor. Não, na verdade, assim, a ANR, ela é enorme, né? Enorme. A gente está dando, assim, uma pinceladinha, assim, mínima, mas é bem importante que as empresas realmente se atentem à ANR, se atentem à saúde dos seus funcionários, para que elas não sofram prejuízos e realmente para que seus funcionários trabalhem felizes, porque o trabalho é onde a gente mais fica no nosso dia a dia, né? Então é bem importante que todos fiquem felizes trabalhando. O caminho é sempre buscar a orientação do profissional da área. A gente fala aqui as questões da saúde, procura o profissional da saúde. As questões trabalhistas, procure o especialista, e as empresas têm pessoas e profissionais habilitados para isso. Doutora Ana Kreff, especialista em direito trabalhista, muito obrigado por atender o convite da Jovem Pan. Tenha uma ótima semana. Eu que agradeço o convite. Obrigada.